E aí, sobreviventes! Bem-vindos ao Sobrevivente, podcast que analisa filmes de terror contemporâneos brasileiros. E hoje, o filme de estreia é Madalena. Eu sou Cassiano Giroldo Zanella, sou cineasta, roteirista aqui do Rio Grande do Sul. E comigo hoje tem... JF Martignoni, escritor, roteirista e amante dos filmes de terror e livros de terror. E como eu sempre digo, eu amo o terror porque a vida é muito pior. Isso aí, durante essa temporada a gente vai analisar alguns filmes expoentes assim, do cinema brasileiro que andaram circulando em festivais e que chamaram a atenção justamente por terem essas características de mexer com os nossos medos, mexer com os nossos temores, né, que estão muito atuais ultimamente, né? E filme de estreia Madalena, terror no centro-oeste do Brasil. Vamos pra vinheta e em seguida a gente começa o primeiro bloco. Se eu estiver morrendo, você me fala. Vista pela última vez na quarta-feira. Eu tive um sonho estranho. Eu acho que eu sonhei com isso. Algum sinal dela? Você acredita em espírito? Madalena, filme de estreia do Madiano Marchetti. Tendo roteiro de Madiano Marchetti, Thiago Ortmann, Thiago Galego, Helena Vieira e Thiago Coelho. No filme acompanhamos o corpo de Madalena, uma mulher trans que é encontrada em uma plantação de soja, e 3 jovens têm as suas vidas conectadas pelo espírito dela, lutando para superar a violência em um país que assassina a sua população LGBTQIA+. Então, vamos começar. Alerta de spoiler. Caso você ainda não tenha assistido ao filme de hoje, na descrição do episódio você encontra aonde o filme já está disponível. Vamos começar a falar sobre o roteiro, então, né? A gente tem 3 personagens que dividem o protagonismo, que é a Luziane, o Cristiano e a Bianca, e o filme é como se fosse dividido em 3 atos, né, Jean? Com certeza. O que tu consegue relacionar e as diferenças e as similaridades desses 3 atos e desses 3 personagens, como é que eles estão se relacionando ou eles não se relacionam? Eu acho mais interessante que esse diretor ele criou um universo vivo ali. E, tipo, o filme parece que é uma captação invisível da vida deles. Tipo, eles estão fazendo muito além do que só o que o plot exigiria deles. Eles estão vivendo a vida deles e se passam em momentos anteriores ou posteriores desses fatos ocorridos, como tem a Bianca procura, a Bianca sai em procura que não sei nem se é uma amiga dela, mas é a mulher que aluga a casa que é dela ou deve um dinheiro para a mãe dela e ela não encontra ela e não leva muito a sério isso. O outro, o Cristiano, ele tem a única preocupação dele, na verdade, é a eleição da mãe. Ele encontra um cadáver, ele não se preocupa nos entes queridos dessa pessoa, quem pode estar sofrendo, procurando ela, ou o sofrimento que essa pessoa passou. O que ele pensa é como aquilo se encontrar no terreno dele pode prejudicar o dinheiro da família, a fortuna e tipo, queimar sua imagem perante a sociedade. Por isso ele pensa em esconder um crime, tipo, ele vai desovar um corpo que não foi ele que matou, apenas pensando no lucro e tem vergonha de admitir para os pais que teve um problema enquanto ele está cuidando da fazenda, porque ele acha que ele tem que mostrar que ele está sempre bem, que ele dá conta do recado de manter a ordem da família. E a última história, até é engraçado que quando ela começou eu achei que a moça trans que está ali era a Madalena. Eu demorei um tempo para entender que na verdade isso é tudo póstumo, e depois que já foi procurada e desistido da procura, e ela tem uma vida a vida à parte, além do sumiço da Madalena. E até é interessante nessas 3 histórias que a Madalena ela não tem voz. A Madalena, isso pode ser uma boa metáfora para essa população no Brasil de hoje. Ela não tem voz, ela não tem personalidade, ela tem as poucas coisas que deixou no filme, assim como milhares
só tem isso perante os olhos da sociedade. E muitas vezes deixam só o pouco para as poucas gentes que se importam. E muita gente sente a falta dela, mas não realmente muda a vida dela, como o caso da Bianca, que tipo, ela notou a falta, mas não foi nada que feriu muito ela, assim, sabe? Ela só ficou, não tá aqui. Mas achei o dinheiro que eu precisava olhar pra minha mãe, então tá tudo bem. Exatamente. A Madalena, nesse filme, ela é uma figura meio que fantasmagórica que tá nas 3 histórias de formas diferentes, né? Mas ela ela em si não é uma personagem que a gente sabe sobre ela, sabe sobre a vida dela. Ela assim como é a realidade de muitas pessoas trans, elas são invisibilizadas e têm assim suas personalidades apagadas, né? Elas acabam virando estatística, elas acabam virando aquela notinha do jornal, né? Aquele rodapé, aquele anúncio lá que aparece na rádio, né? Fulana é desaparecida, se alguém entrar em contato, muito provavelmente ninguém vai entrar em contato e ela vai ser esquecida, né, ali. A única pessoa que lembra dela e que faz questão de fazer isso também uma questão mais pessoal, e provavelmente a gente entende que elas tinham uma relação mais próxima, é a Bianca no final, quando ela vai até a casa dela para recolher os pertences, né, para organizar a casa. E em seguida ela e as amigas partem numa viagem. E elas levam os pertences da Madalena e tal. Tem até uma discussão de quem é que vai ficar com o gato dela. E dá pra ver ali que, por mais que a situação seja triste, por mais que já tenha assim um luto, elas já tivessem passado pelo luto, né? Esse terceiro ato se passa, dá a entender que se passou um tempinho, já encontraram o corpo, né? A gente não sabe exatamente como é que a situação do Cristiano se desenvolveu. Se ele expôs a situação, se ele deu cabo no corpo, o que aconteceu. Só sei que quando chega a história da Bianca, isso já está resolvido e é mais uma celebração da vida delas do que um sentimento mais de luto ou culpa, assim. É um terceiro ato mais solar, assim. Ele é diferente dos outros dois, que ele é mais sombrio. E a gente já vai falar sobre os aspectos de terror do filme. Mas ele tem essa distância, né? A Luciane, que é a primeira protagonista, ela vive a vida dela, mas ela sente falta da Madalena só quando ela precisa de grana, na verdade, né? Quando ela precisa de algum favor que a Madalena prestava pra ela e tal, e só por isso que ela vai atrás dela. Ela vai 2 vezes na casa, não tem ninguém, as portas abertas, janelas abertas. A mesma música tocando há 2, 3 dias. Exatamente, a música se repetindo e ela não tem nada de errado, né? Aí tem um elemento ali que começa o filme faz isso em alguns momentos, de escurecer um pouco a tela, como se fosse um fechamento de diafragma da câmera, assim. E bota um ruído assim pra dizer, tem alguma coisa diferente aqui, sabe? Presta atenção. Acho que a parte que isso fica mais evidente é na primeira vez que as moças vão buscar as coisas na casa da Madalena, que a porta se fecha e dá uma visão como se fosse a dela. Alguns momentos da cena parece que a imagem captada é como se fosse o espírito enxergando, sabe? Fica assim, como é que é o nome do negócio da câmera? Diminuído, mas o diafragma é diminuído e muda a maneira que aquilo está sendo captado e te dá a entender que tem um espírito ali, sabe? Ou, ao menos, pensar que tem um espírito aí. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez essa cena, eu fiquei muito tenso, né? Eu fui muito sem saber o que ia acontecer no filme. E quando começa a ter esses momentos que eleva a atenção, que eleva o suspense, eu pensei, alguma coisa vai acontecer ali na casa, né? Vai ter alguma manifestação, ou vai ter alguém ali esperando a Luciane. Ou ao menos uma investigação, né? Tipo, isso não... Quem entra assistir esse filme, na verdade, tipo, procurando um filme policial que vai investigar a morte dela, não tem nada a ver com isso. Não tem um contato da polícia, uma investigação real, uma preocupação real da população, além do ciclo dela. A maioria das pessoas, tipo, é sobre mais a ausência dela do que
o que ocasionou essa ausência, sabe? É um filme sobre essa vida que foi esquecida, ou que não era muito vista, assim, era uma vida ignorada, né, das minorias, e ainda assim o filme não retrata nunca, que deve ser o que acontece geralmente com essa população, né? Que é raro tu ver a mesma preocupação que tem com o dono de terra e os ricos quando desaparecem do que quando as minorias e a classe baixa desaparecem. Quando o Cristiano descobre, né, a presença do corpo lá na propriedade dele, o primeiro pensamento é, eu não vou expor isso, né? Não vou botar uma luz em cima disso, eu vou tentar esconder ao máximo, porque isso vai respingar em mim, na minha família, na campanha política da minha mãe, e a gente vê ali como são as relações ali da elite, né? É aquela coisa assim do manter as aparências. A gente não sabe exatamente qual é o caráter do Cristiano, né? Eu até conversei com alguns amigos, eles falaram, eu suspeito do Cristiano, pra mim ele tem alguma coisa a ver com isso, mas eu não tive essa interpretação, assim, eu acho que ele tem umas questões, o filme fala dessa ambiguidade do Cristiano em se provar pra família, né? Tem uma hora que o pai dele liga pra ele e ele diz, vou começar o plantio na sexta, não, tem que começar hoje. Entendeu? Então já tem essa questão ali de se provar, e depois, mais tarde, essa questão de, tem esse problema, essa questão na fazenda. Ele chama, acho que é o irmão dele no carro, né? Aquela cena que no início eu achei que ela ia para um lado e ela vai para o outro, mas que ele mostra o problema pro, se eu não me engano, é o irmão dele. Não sei se é um amigo ou um irmão, que é um cara que ele tava numa balada e largou o cara não quis ir, e depois ele buscou o cara de novo, né? Sim. Isso daí que tu falou do Cristiano parecer culpado, ele é um questionamento que fica mesmo, porque, tipo, essa grande preocupação dele de esconder o corpo, e ele lida como se ele tivesse um problema, e às vezes quase dá a entender como se ele tivesse causado aquele problema. Mas sempre fica meio que subentendido se ele causou aquilo, tipo, ele fez isso num momento de loucura, e depois se arrependeu e precisa se livrar, ou se foi só algo que aconteceu na terra dele e ele tem muita vergonha de ter acontecido ali. Isso nunca fica realmente claro. Agora tu falou que as pessoas tiveram essa dúvida, eu também em alguns momentos eu tive ela, mas no decorrer geral parece que não, parece que é mais o orgulho da família ser ferido com isso que aconteceu do que o próprio Cristiano ser um criminoso. O Cristiano, ele é um personagem que a gente tenta entender qual é a dele, né, durante todo esse ato dele, assim. A gente sabe que ele tem umas questões ali internas, ele vai pra balada, mas ele não fica com ninguém, ele se solta lá em determinado momento, a gente não sabe exatamente. Quando tá sozinho, basicamente, né? Quando ele tá pulando e dançando, na cena tá só ele e o DJ, mais ninguém. E os espelhos, espelhos na frente dele. Então a gente não sabe exatamente qual é a sexualidade também do Cristiano, e a gente só sabe que ele frequenta a mesma balada que a Madalena foi vista pela última vez. O único vislumbre da Madalena em vida é quando ela tá no mesmo sofá lá que ele tem, que ele visualiza aquele sofá, e ela tá lá sendo importunada por um outro cara que depois não aparece mais. E a gente não sabe o que ele fez depois disso, né? Se ele foi lá, ajudou ela, ou se ele ignorou aquela cena. A gente só sabe que depois Madalena volta na vida dele já com... colocando ele contra a parede, só que ela não tá mais viva, né? Eu até acho interessante as cenas da balada levam a outro ponto que é bem forte nesse filme, que é o abismo social nessas cidades do interior, onde tem o agronegócio forte, tem os donos de terra e os trabalhadores. A gente vê as garotas indo gravar esse clipe da dança que imita a máquina agrícola, e elas não querem realmente estar ali, elas precisam de dinheiro para poder ir num show que elas querem ir, precisam de dinheiro para pagar outras contas em casa, estão pedindo folga do serviço para ir lá, porque elas têm que ter mais que um emprego para conseguir se sustentar, enquanto eles estão na total riqueza lá, né? Os donos de terra gastando tudo isso daí com um videoclipe. Depois tem outros momentos, como o Cristiano chega na balada e ele fala, eu estaciono onde eu quiser, eu entro onde eu quiser, tipo, eu sou amigo do dono, eu sou dono daquilo ali, ou a peça é minha. Então ele está organizando e também já construiu uma academia como ele quer, porque ele gosta de fazer academia, então vai construir uma.
vê a quantidade de dinheiro que ele e a família dele tem, quando ele e os amigos deles, que não chegam nenhum a 30 anos, estão só conversando sobre empreendimentos e abrir negócios, né? Tu vê que não tem nada a ver a vida dele com a dos outros personagens. Tipo, é um abismo social, a diferença dessas duas populações que vivem na mesma cidade. Exatamente. Enquanto isso, a Luciane, ela tem 3 empregos, pelo que eu entendi. Ela trabalha ali no... Eu não sei se é um salão ou o quê. Depois ela trabalha ali na balada. Inclusive tem uma cena ótima em que ela fica na entrada, né? Ela fica ali cuidando das entradas e ela questiona um desses agroboys que estaciona ali com suas caminhonetes e tipo, você não pode estacionar aqui. E o cara não quer se mandar, né? Diz, você tem que sair e você vai pro final da fila. E ele diz assim, bem arrogante, não, a gente não pega a fila, né? A gente entra de cortesia, né? Se não for entrar na hora, eles não entram, né? Ele fala que fica na fila e vai embora. Exatamente, tá? É uma relação já bem desparelha, né? Desproporcional entre essas figuras que habitam o universo de Madalena. Olhando aqui, uma coisa que também me chama muita atenção é que o filme tem momentos de imagens muito subjetivas até, mas que eles ajudam a construir um pouco das relações ali. O filme já começa com 3 emas numa plantação, interagindo tanto com as máquinas que estão passando ao fundo, e uma delas que enxerga o corpo da Madalena, né? 3 aves que estão ali no ambiente ali, e me parece que é uma forma de ilustrar que serão 3 personagens que vão falar sobre esse assunto depois. Até outro comentário que eu vi sobre uma moça falando sobre o filme, ela, segundo as fontes dela, a ema é o pássaro mais fácil de criar e se adaptar em ambientes diferentes. E tem uma certa alusão dela estar lá como essas minorias oprimidas que conseguem, apesar de todas as dificuldades do sofrimento, elas conseguem se adaptar e crescer e viver nesses lugares hostis para elas, como essa cidade interior, né, extremamente hostil para a minoria e para todas as classes abaixo dos donos da terra, e ainda assim elas conseguem sobreviver. E eu ouvi comentário que essa ave também ela consegue viver em climas muito hostis, e tem uma referência ali desses 2 grupos, por isso que tem essa cena no início. Se a ema realmente é tão fácil assim de desenvolver em qualquer lugar, eu não sei, nunca criei ema na minha vida. Tem uma outra cena que tem os drones, né? Os drones que sobrevoam ali a lavoura. E a gente enxerga a Madalena através dos drones de novo. Né? A Madalena como se fosse talvez um espantalho naquela fazenda de soja. E assim, a gente não sabe se essa cena realmente aconteceu ou se foi mais uma questão mais onírica do filme. De mostrar assim, então vocês só vão me ver aqui do alto porque ninguém quer ir exatamente a fundo ali, né? Também a visão do drone é como se fosse a visão de Deus, né? A visão de cima, aérea, que é uma visão que os humanos a gente não tem, né? Então já é uma visão mais privilegiada. E a Madalena ela fica ali no meio do quadro, encarando o drone, encarando aquela máquina que passa ali. E mais tarde, quando o Cristiano vai até o local que a Madalena foi encontrada, ele se assusta com também 2 máquinas agrícolas lá no horizonte, que tem uma luz muito forte, e me remeteu muito que se fossem assim 2 olhos, naquela escuridão assim, fitando ele, né? Deixando ele mais apavorado ainda, que talvez isso simbolize esse medo dele, essa talvez o que ele vai ter que enfrentar a seguir. Ou até a visão, que tem muito a visão do pai, a visão do julgamento, sabe? Freud fala disso muito, até ele não gostava de olhar nos olhos das pessoas, que para ele isso carregava julgamento. E pode ser que não seja nem um julgamento dele ser o culpado, mas um julgamento da reputação dele por ter acontecido. Tipo, os olhos simbolizam o medo dele de essa história vazar e a família ter as consequências disso. O medo do que a própria família ia pensar dele por ele ter encontrado, não acreditar que só ele encontrou, que ele pode ter feito algo
para isso ter acontecido, sabe? Esses olhos julgadores, sabe, sobre ele, que ele pode ser só uma imaginação dele mesmo, né? Tipo, como ele se sente sempre julgado e sempre tendo que se impor como o filho do dono de terra, ou rico, ou que deve ter respeito. É uma coisa muito comum em cidade pequena, né? Quando as pessoas com medo de dinheiro exigem ser tratada diferente. Eu acho que também tem uma questão, o Mato Grosso, a gente não tem muita referência visual, né, sobre ele. A gente tem muita a questão, só falam do Pantanal, só falam da pecuária, e finalmente a gente tem uma referência de audiovisual muito precisa, assim, daquele recorte daqueles trabalhadores, né, em volta das grandes propriedades, e uma história que infelizmente acontece ali, mas também acontece no Brasil todo, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Então tem ali uma dicotomia que a gente precisa entender exatamente por que isso acontece, e eu acho que o filme vem também para dar esse alerta, né, de como essas pessoas são realmente enterradas, viram números, viram simplesmente uma notinha ali, ninguém parece que se importa, ninguém faz nada para que isso pare de acontecer também. Então Madalena vem nesse tom de denúncia também, né? Atualmente eu assisti o documentário do John Gacy, e ele era um cara que ele queria ser bem visto na sociedade, queria, tipo, subir politicamente, queria ser um empresário de respeito e tinha desejos homossexuais e não aceitava. E ele, quando isso se refletia na vida dele, toda vez era tipo de forma violenta, assim, ele tinha raiva de ter a atração por aquela pessoa e tinha a raiva de ter esses desejos, e acabava, tipo, sempre que ele cometia o ato, ele acabava matando a pessoa para isso. Isso eu acho que deve ter muito a ver com o que muitos têm aqui no Brasil, essa vergonha de ter esses desejos, ou como vão ser vistos por ter esses desejos, e acaba ocasionando diversas violências, mesmo eles tendo isso e julgando pessoas que têm isso, porque eles não se aceitam e eles não podem aceitar o outro por não se aceitarem também. A gente não sabe se foi aquele cara lá da balada, se o Cristiano tem alguma coisa a ver. Quem matou não é tão importante quanto o contexto que levou aquilo. Eu acho mais interessante analisar o local, analisar esses personagens, analisar como essas vidas são tratadas, né? E no antes e no depois, porque parece que a existência dela, ela se limitou exatamente, praticamente nada, assim, ninguém fez nada nem para ela em vida, para proteger ela, e nem para defender ela na morte. Aquilo ele não tem nenhuma paisagem específica do Mato Grosso. Aquilo ali é uma cidade interior, como diversas cidades interior pelo Brasil inteiro, tem os mesmos problemas do Brasil inteiro, e a Madalena sofreu algo que acontece no Brasil inteiro. Tipo, é uma coisa, é uma cidade, como pode ser a sua cidade, o que acontece na sua cidade, que as pessoas têm esses mesmos preconceitos, sofrem da mesma maneira. Eu senti muito isso, que eu senti muita coisa que eu vi no filme era muito parecida com o que eu vejo acontecendo aqui. Tipo, a mesma elite querendo ser tratada diferente dos que estão ali, a mesma minoria sendo oprimida, os mesmos preconceitos. Até tem a chamada das igrejas na rádio, que é o que acontece aqui, a igreja é muito forte aqui, no sul, no interior, lá também deve ser muito forte, né, como é retratado. A forte presença do agronegócio, como quem ainda manda eles, e como para eles não tem as mesmas consequências e as mesmas preocupações quando é crime cometido por eles do que quando é cometido com eles. O filme foi gravado no sul de Mato Grosso do Sul, nas cidades de Bonito, Dourados e Maracaju. E no próximo bloco a gente vai entrevistar quem? O Madiano Marchetti, o diretor e roteirista desse filme. Isso aí, a gente vai estar com o Madiano para responder algumas dessas dúvidas que pararam no ar, e ele vai contar um pouquinho também de como é que foi o processo de roteiro, de produção, de como é que está sendo a repercussão do filme. Foi um papo bem legal, vocês não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Até já! Madalena!
A Bianca, que é nossa ouvinte, entrou em contato aqui com a rádio tentando localizar a amiga Madalena. Madalena está desaparecida. Ela mora no bairro Canaã 2 e foi vista pela última vez na quarta-feira. Você acredita em espírito? A gente precisa só terminar agora de encaixotar, colocar essas coisas e levar. Certo? Sobraram só essas coisinhas. Tenho que te mostrar uma coisa. Mostrar o quê? Então, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do nosso episódio sobre Madalena. E agora a gente vai conversar com o Madiano Marchetti, diretor do filme. Madiano, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, falando sobre esse filme que logo de cara assim, já impactou muito a gente. Seja bem-vindo e conta assim, para nós, assim, já começa falando como é que o projeto chegou até você, né? Como é que a Madalena acendeu assim na sua cabeça e por que você quis fazer o seu primeiro longa? Como é que foi esse processo? Obrigado pelo convite, de estar aqui falando um pouquinho sobre o filme, sobre o processo. Madalena foi, meu primeiro longa-metragem, né? Antes disso eu tinha feito alguns curtas e foi um processo que eu acho que é bastante incomum, na verdade, porque é um filme que surgiu enquanto eu ainda estava na universidade, estava já terminando a faculdade de cinema, e foi a convite de uma professora, na verdade, que é uma das produtoras do filme, a Clélia Bessa. Ela é da Record Filmes, lá do Rio de Janeiro, uma das produtoras, né? O filme é produzido por 4 produtoras, 2 no Rio, a Record e a Vira-Lata, uma no Mato Grosso do Sul, que é a Apollo Filme, e a Terceira Margem, que é de Cuiabá. E a Clélia, ela foi minha professora de produção, e eu fiz um curta na matéria dela, e ela gostou muito desse filme, chama O Lugar Mais Frio do Rio. E eu rodei bastante festivais com esse filme e tal, ela gostou muito, e ela meio que fez um convite, assim, na real. De que se eu tivesse alguma história, né, algum roteiro de longa, para apresentar para ela, enfim, se ela curtisse, se valesse a pena, se é pela produtora dela, a gente tentaria. E aí eu não tinha nenhuma ideia concreta naquele momento, mas isso foi de alguma forma a propulsão, né, para eu começar a pensar. Eu tinha muitos rascunhos de coisas e tinha a vontade de fazer um filme sobre o lugar de onde eu venho, né? Eu sou mato-grossense, nasci e cresci no norte do Mato Grosso, minha família vive lá ainda, então eu tenho uma ligação muito forte com aquele lugar, e acho que é um lugar muito importante economicamente e politicamente no Brasil, mas que ainda é super mal representado, sabe? Subrepresentado, no cinema principalmente, né? E então eu tinha essa certeza só de que eu queria fazer um filme sobre aquele lugar. E aí toda a pesquisa, tudo que o filme veio depois disso, na real, assim, com esse encontro com essa professora e depois na formação da equipe, porque eu já comecei a procurar amigos, porque a princípio era isso, era um projeto sem nenhuma grana, de risco, né? Do tipo, se der certo, a gente vai fazer um filme. Se não der, é isso aí. E aí convidei alguns amigos que topariam, né, trabalhar nessa circunstância por algum tempo, assim, a gente tentar produzir um roteiro de longa e aí tentar um financiamento. E então o filme foi
roteirizado nesse sentido. A gente trabalhou no roteiro por 3 anos. Eu e mais 3 roteiristas, os Thiago Coelho, Thiago Galego e Thiago Ortmann. E uma amiga de Cuiabá ajudou no argumento, a Daphne Spolt. E então a gente construiu a história nesse período de pesquisa e de escrita, na real, assim, nesses 3 anos, que a gente foi tentando pensar sobre esse lugar, né, que eu trazia coisas de lá, das minhas experiências e tudo, e mais as pesquisas que eles também traziam sobre o lugar e sobre o que a gente achava que era importante tratar nesse filme. Então, o filme, de cara, a gente quis, né, abordar essas questões do agronegócio e também questões de gênero e sexualidade. Me chamou a atenção logo de cara, assim, que o filme ele é dividido por três protagonistas que ajudam a contar essa história, e que a Madalena é mais uma presença até meio fantasmagórica que paira sobre eles, assim, né? Como é que você encontrou esses 3 personagens que vão guiar o filme e como é que você trabalhou essa mística em torno da Madalena, né? O próprio nome dela já tem 1001 simbolismos, e como é que você chegou, assim, nesses personagens? Foi bem difícil, na verdade, encontrar a estrutura do filme. A gente começou a entender que o filme seria um filme de 3 partes, acho que no segundo tratamento. No primeiro tratamento era um filme de 2 partes, que se tornava uma só, assim, eram 2 personagens que se encontravam, né? A primeira personagem da história, a Luziane, e o Cristiano, e eles se encontravam. E aí tinha os dois, de alguma forma, o filme era muito mais sobre eles e não tanto sobre a Madalena. A partir do segundo tratamento em diante, a gente começou a trazer mais elementos da Madalena e tentar pensar nesse último trecho do filme, nessa última parte do filme, mais focado na Madalena e, enfim, alguns tratamentos a gente teve até flashback da Madalena como parte, né, do filme. Então, de alguma forma, a Madalena estava viva, porque, para quem não sabe, acho que vocês contaram um pouco, né, do filme, mas para quem não sabe, o filme é isso, é um filme que tem 3 histórias e que tem uma personagem ausente, que é a Madalena, e que de alguma forma tá conectando e interligando essas histórias, e é como você disse, assim, é quase como esse espírito, essa presença que paira de forma diferente, e ela afeta de forma diferente esses 3 personagens. E foi difícil porque a gente, enfim, os 2 primeiros personagens eu tava mais seguro em relação a eles, porque eles têm muito mais a ver com esse universo de onde eu venho. Então, a coisa do agroboy, né? A minha família tem uma banda de forró, brega, inclusive meus irmãos ajudaram a fazer a trilha, boa parte das músicas da trilha eles que compuseram e tal, e também fizeram os arranjos e tudo. Então, eu tava mais seguro em relação a esse universo, sabe? Tanto da primeira personagem, que é uma garota mais de periferia, que é de onde eu vim, quanto do segundo personagem, que é a coisa do agroboy, desse universo mais do universo mais rico, né, e desse poder político que tem ali na região. E eu não estava nem um pouco confiante em relação à última parte, que era todo esse universo das personagens trans. Então precisou de muita pesquisa. A gente teve também consultoria com a Helena Vieira, que é uma escritora maravilhosa, pesquisadora, e ela ajudou muito a pensar sobre esse universo trans e como contar essa história a partir desse ponto de vista ali no final. Isso foi me deixando mais seguro, mas foi difícil encontrar essa última parte. Essa foi a última coisa que a gente escreveu. Na verdade, até o último tratamento, o filme tem 8 tratamentos de roteiro. E essa última parte, ela tá concreta mesmo, sei lá, a partir do 6º tratamento, sabe?
Antes disso era tudo muito vago ali na última parte. Eu fui encontrando muito isso também quando eu fui pro set, quando eu já tinha o elenco definido e aí começou os ensaios. Ali também eu fui alimentando e terminando a escrita do roteiro já lá no momento de pré-produção do filme. Então é isso, e foi uma coisa meio arriscada, assim, porque é difícil contar, né? Assim, primeiro longa-metragem, você já começa a pensar um filme com uma estrutura não muito clássica e com uma personagem totalmente ausente, e esse risco, né, de você contar sobre uma personagem trans. O filme tá falando de transfeminicídio, e eu sendo um diretor cis, muitas questões passavam pela cabeça e como contar isso de uma forma respeitosa e tal. Então, foi difícil encontrar esse meio termo das coisas e de como contar essa história de uma forma respeitosa. E, na verdade, essa decisão por ter a Madalena ausente vem muito daí, né? Desse risco, na verdade. Porque quando a gente encontrou o filme, acho que foi lá pelo 4º tratamento do roteiro que a gente começou a entender sobre o que a gente estava escrevendo, foi que a gente entendeu que é isso. Esse filme é muito mais sobre essa ausência, esse filme é muito mais sobre a reação dessas personagens, como elas são afetadas por essa morte. Porque até então a gente ficava, de alguma forma, tentando trazer a Madalena para dentro do filme. A Madalena viva, então a gente tentava trazer coisas que a gente pudesse se relacionar com ela. Mas chegou um momento em que a gente entendeu que não era isso. O filme era realmente sobre essa ausência e como essa ausência impacta esses 3 personagens e como a gente, enquanto espectador, também se sente um pouco alienado em relação a isso. Porque é disso que se trata o filme, no fim das contas, né? Sobre essas mortes, elas acontecem cotidianamente no Brasil, a morte contra pessoas trans. E sei lá, a gente, enquanto, principalmente, né, pessoas cis, acabam não se relacionando muito com essas perdas. E fora toda a questão institucional, né, de que é isso, não há investigação, as pessoas não são... É isso, não tem... Geralmente esses crimes não são solucionados e quando não, ainda as pessoas trans que são assassinadas ainda acabam sendo assassinadas de novo nesse processo, né? Porque aí vai lá institucionalmente, aí a polícia, ao invés de tratá-las como no gênero correto, né? Por exemplo, Madalena morta, tratá-la como Madalena e trata como o nome masculino, ou mesmo na televisão, esse tipo de coisa que acaba acontecendo mesmo depois da morte. Então, a gente entendeu que é isso, assim, o filme é muito sobre isso, e por isso dessa decisão de tirar a Madalena. Foi uma decisão difícil e arriscada, mas que eu acho que acaba compensando, que o filme é um filme muito estranho por isso, né? E eu acho que o filme rodou bastante, fora do Brasil, principalmente, assim, passou por quase 40 festivais, estreou no Festival de Roterdã ano passado, e uma das coisas que impressiona e que é comentado pela crítica é exatamente essa estrutura, que é uma estrutura incomum e o filme tenta se contar muito a partir das elipses, né? A partir do que não está ali, a partir dessa ausência. Então, foi um artifício arriscado, mas que eu acho que acabou dando certo, assim, pro filme. Isso é uma coisa que eu percebi também, né? Na verdade, a Madalena, a gente muito pouco sabe sobre ela, mas muito a gente sente a presença dela, e o que pouco a gente sabe, às vezes, é sobre o que estão falando sobre o desaparecimento. Então, tem a questão da rádio, a gente ouve falar da Madalena através da rádio, ou dessas pessoas que estão procurando por ela, mas na verdade elas não estão procurando exatamente por ela, elas têm alguma pendência com a Madalena, e aí, tipo, ninguém realmente se importa com a pessoa, né, Madalena. Tipo, tá todo mundo querendo alguma coisa dela ao longo da história. Pois é.
É mais ou menos por aí. Aí a gente, enfim, tem essa última parte do filme, que é das amigas dela, né? Que aí tem uma espécie de ritual de despedida, né, pra Madalena, que é esse momento em que a gente tentou encontrar esse contraponto também, né? Tipo, existem pessoas que se importam. São poucas, mas existem. Então, tem esse momento com essas amigas dela ali, esse momento de despedida, que é um momento sutil dentro do filme, mas que de alguma forma tenta apresentar um contraponto nesse sentido que você levantou. E essa personagem, se não me engano, é Bianca, né? A última. Isso. Ela é a única Isso. que não se sente exatamente o peso dessa... ela é a única que eu percebi que ela não é assombrada pela Madalena durante o filme, porque ali eles tinham uma outra relação, né? Realmente, ali eram amigas dela que viviam com ela, que viam e reconheciam ela como pessoa. Então, a terceira parte até ela destoa um pouco, né, das outras duas, pela essa tensão que tinha nas outras duas, mas é uma parte mais contemplativa e também é uma parte que se passa depois, né? Um tempo depois que já se sabe, já se descobriu o que aconteceu com a Madalena e tal. Não, é total. Acho que você fez uma leitura que eu compartilho bastante dela, assim, eu acho que essa última parte, ela vem como um contraponto quase que para ensolarar um pouco o filme, sabe? Porque esses dois primeiros personagens, eles representam muito essa apatia e a maneira como nós, enquanto sociedade, como a gente reage geralmente em relação a esses crimes, né? É uma apatia, é do tipo, a primeira personagem acaba ali tendo algum contato, ela percebe que aconteceu alguma coisa, mas ela não faz nada sobre aquilo. E o segundo personagem, a mesma coisa, ou ele tenta fazer, mas tenta fazer uma coisa da pior maneira possível, e é do tipo pensando nele mesmo, na família dele, né, na mãe dele que tá concorrendo pro Senado, é do tipo... Então importa muito mais a terra, importa muito mais os valores políticos dele do que a vida daquela pessoa que se perdeu. E então, de fato, assim, esse elemento fantasmagórico, né, que o filme tem, ele tá muito presente na primeira e segunda, principalmente segunda parte do filme, e não tanto na última. Na última eu acho até que existe ali alguns momentos de contemplação, e talvez nesses momentos de contemplação você pode imaginar que, né, a Madalena pode estar por ali também, mas não existe esse peso, totalmente, assim, eu acho que não existe esse peso, e a gente tentou trabalhar com, principalmente os fotógrafos, a gente discutia muito, assim, em relação à imagem, sabe? Do tipo, como fazer com que essa última parte seja um momento destoante, assim, que exista leveza na imagem em relação, né, às duas primeiras partes. E ao mesmo tempo, isso tá dentro do mesmo filme, isso continuar tendo uma unidade, né, dentro, estética e de linguagem dentro do filme. Então, foi uma coisa que a gente discutia muito e tentava encontrar soluções, assim. O filme tem planos que às vezes você acha que eles não têm relação com a história, né, com o enredo, mas que eles por si só estão falando muita coisa. Então já no início do filme a gente tem aqueles planos da plantação, aí tem as emas interagindo com as máquinas, e são as emas que encontram o corpo da Madalena, né? Depois tem uma cena muito interessante com um drone sobrevoando a plantação, e aí tem a Madalena através da visão dos drones. E depois também tem uma cena onde tem motoqueiros em volta, né, numa rodinha ali. Parece que eles estão ali meio que competindo, assim. Uma coisa bem similar a que os homens fazem, né, quando estão ali disputando entre si. E como isso também ajuda a construir o universo do filme, né? São esses detalhes, assim, mais sutis, que eles estão contribuindo com sentimentos, com sensações e com... montando o quebra-cabeça desse mistério também. Sim. De fato, assim, o filme ele tem uma estrutura intrigante nesse sentido, porque tem esses três personagens, né? Tem esses três arcos pequenos dentro do filme que de alguma forma a gente tentou construir dentro de um único arco. Então o filme
tem, pra mim, um arco geral, né? Tem uma unidade geral que tem a ver com a busca, né? Ou a percepção do desaparecimento, a tentativa ali de esconder, né? Então o pânico em relação àquilo, e no fim das contas esse momento de luto, de saudade e tal. Então tem esse arco geral e ao mesmo tempo dentro de cada história também tem um mini arco. E fora isso ainda tem esse outro arco paralelo que você bem fala, que tem a ver com o lugar. Como eu te disse, né, o filme partiu muito da vontade de falar desse lugar. E eu, desde o início, achava que esse lugar tinha que ter um protagonismo, sabe? Então, de alguma forma, esses pontos de vista, né, o ponto de vista das emas no início do filme, o ponto de vista da soja, o ponto de vista da floresta no fim, o ponto de vista das máquinas, né, do drone, da colheitadeira e tal. Esses pontos de vista, eles vêm para ajudar a contar essa história de alguma forma, quase como para pulverizar um pouco mais e tirar um pouco do humano a responsabilidade, né, de se contar ali. É uma forma quase como de tentar deshierarquizar um pouco as coisas, sabe? É uma primeira tentativa. No meu segundo filme que eu tô escrevendo agora, eu acho que isso vai estar ainda mais presente, esse elemento de tentar ainda desvincular e descentralizar, né, o humano enquanto o elemento central da história. Nem tudo tem que passar por ele, assim. E era um pouco essa vontade, assim, com esses elementos, sabe? Além de colocar esses pontos de vista nesse lugar, né? De descentralizar um pouco o humano da história, mas também tinha essa vontade de, com esses elementos, a gente conseguisse trabalhar um pouco o suspense e trazer um pouco desse peso que você comentou, sabe? Eu achava que era por aí que a gente ia conseguir trazer esse peso, porque de fato o filme, essas 3 histórias, pelo menos a primeira principalmente e a última, a segunda ainda tem uma coisa mais de um momento mais dentro da própria história que possibilita um tipo de narrativa mais que vai para o suspense, mas a primeira e a última história é muito mais cotidiano, né? Você tá acompanhando muito mais o cotidiano dessas personagens, então tem esses momentos mais contemplativos e tal. Então eu achava que a força e o peso dessa história, né, dessa ausência, dessa coisa quase fantasmagórica, poderia vir desse outro olhar, né, das máquinas, do lugar, da soja, dos animais. E de que isso ajudaria a gente a embarcar um pouco nessa onda que o filme leva, né, em relação a esse fantasma. Eu não sei se funciona completamente, mas eu acho que em alguns momentos acaba funcionando, e que de alguma forma ajuda a gente a entender um pouco ou a sentir um pouco que aquele lugar, né, onde aquele crime aconteceu, aquele lugar tem algo de perigoso, sabe? De que algo ruim pode acontecer ali a qualquer momento. Era um pouco essa sensação que eu queria dar com esses pontos de vista. Então, é isso, assim, eles entram no filme com esse objetivo, assim, de tentar trazer esse peso, de tentar trazer uma estranheza para esse lugar, assim, é quase como se fosse um ponto de vista do lugar mesmo. Exatamente, foi o que eu senti também, de ser um comentário a respeito daquele recorte que você tá falando ali, daquelas pessoas, daquele universo, daquela cultura. E teve uma cena em particular que eu reconheci de cara, que é a cena onde as meninas vão lá gravar o clipe, né, na colheitadeira.
Eu, Aham. eu estudei essa campanha na faculdade, inclusive. Mentira, eu achava que ninguém conhecia isso. Não, aqui no Rio Grande do Sul bombou isso aí, sabe? Tipo, e Meu virou Deus. um case, assim, a gente estudou na... Explica pra quem não sabe, porque muita gente não sabe de onde vem isso. Todo mundo acha que eu criei isso, eu não criei isso. É uma empresa que fez um clipe de uma música chamada Imperador, se não me engano. E a proposta era essa, era um Agro Girls dançando uma coreografia bem... Naquela época nem tinha TikTok, né? Hoje seria uma coreografia de TikTok. E, tipo, era uma música que falava do que a colheitadeira fazia, né? Que era uma coisa do movimento que ela fazia, enfim, relacionando com o movimento da dança, uma coisa assim. E colocando o homem nessa figura do imperador, assim. Isso, aham. O agricultor ali na figura do imperador. E aí, nossa, quando eu vi esse clipe eu fiquei chocado. Foi nesse momento de pesquisa e eu falei, caramba, eu preciso ter isso dentro do filme de alguma forma. E copiei descaradamente, assim. Meu irmão criou a música, né? Criou uma outra letra e tudo. Mas é uma cópia descarada disso, porque é isso, é dessas coisas, né, que estão na realidade, mas que parecem tão surreais, que você coloca dentro de um filme e ninguém vai acreditar que aquilo é real. Uma outra coisa também, agora mais falando sobre o processo de festivais e tal, e distribuição. Vocês filmaram em 2018, né? Como é que foi encontrar também um circuito para o filme, a distribuição? Vocês participam dessas decisões mais de marketing do filme também? Como é que é isso? O filme. O filme até certo ponto, enfim, a gente conseguiu um edital nacional, né? O último de 2015, ainda governo Dilma. A gente conseguiu esse edital e conseguiu fazer o filme a partir dele, mas era para produção. E a gente previa depois ter um momento para captar mais, para poder finalizar e poder pensar melhor na distribuição mesmo. Aconteceu tudo o que aconteceu no Brasil depois disso, e a gente sabe que a gente ficou sem editais de cinema por muito tempo, o cinema parou, e o filme também foi prejudicado de alguma forma por isso. Então, o que aconteceu o filme demorou muito tempo para ser feito, né? O filme é de 2015, o edital, a gente só conseguiu lançar em 2021. E a gente lançou porque é isso, a gente conseguiu lançar no Festival de Roterdã porque eles gostaram muito do filme, foi uma coisa muito assim mesmo, não teve nenhuma entrada, ninguém me indicou, não foi nada assim, foi o clássico, a gente enviou o filme, eles viram, gostaram muito e depois disso é que veio tudo, sabe? Aí a gente conseguiu, o Festival de Roterdã tem uma visibilidade enorme, então a gente conseguiu entrar em muitos outros festivais a partir do Festival de Roterdã, porque lá tem muitos olheiros e já convidaram o filme. E dentro do Brasil a gente já tinha como distribuidora a Vitrine Filmes. Já tinha feito um arranjo com a Vitrine, mas é isso, o fato de ter ido para o Festival de Roterdã, ter passado no MoMA, São Sebastião, vários festivais assim que são considerados festivais importantes no mundo, ajudou muito depois a Vitrine a conseguir colocar o filme em circuito no Brasil. Então o filme chegou a entrar, não sei ao certo quantas salas, enfim, mas entrou em muitos estados, nas capitais principalmente. Não ficou por muito tempo, esse momento de pandemia dificultou tudo também, né, em relação à distribuição em cinemas. Mas é isso, a gente conseguiu vender para streaming, então o filme agora está disponível em streaming também, no catálogo da Netflix, e eu acho que isso, sei lá, apesar desse momento, né, pandêmico e tudo que a gente passou, eu acho que o filme teve uma carreira incrível, assim, tá tendo uma carreira incrível. Eu participei, assim, eu enquanto diretor participei bastante das discussões, tanto, né, da escolha dos festivais, de alguns festivais, assim, fora do Brasil, dentro do Brasil, onde a gente ia estrear, o filme estreou na Mostra de São Paulo, no Brasil. Quanto também da estratégia de distribuição do filme na sala de cinema e tal. A Vitrine sempre foi bastante aberta
para mim nesse sentido, né, de diálogo pra gente construir, mas eles apresentaram uma proposta e tal. Então o filme ele foi muito pensado, a distribuição foi muito pensada no circuito comercial e nos festivais, também dando importância muito pro tema da transfobia, assim, sabe? Então, acho que esse foi o que carregou mais o filme dentro do Brasil, principalmente, assim. Interessante. Eu dei uma analisada também nas peças de lançamento e consegui ver isso que você está falando também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que você está fazendo aí em Moçambique. Você está trabalhando já em algum outro longa? Como é que está sendo essa pesquisa? Vai ter elementos de terror também? É um filme que vai conversar com Madalena ou não tem nada a ver? Como é que você está trabalhando já nos próximos projetos? Cara, meu próximo projeto é um projeto que eu acho que dialoga muito com Madalena e ao mesmo tempo se aprofunda em algumas questões que Madalena levanta, sabe? É um filme que surgiu, na verdade, essa ideia surgiu enquanto eu estava filmando Madalena, em 2018, e desde então eu tenho pesquisado e agora estou escrevendo o filme, né? Tô indo pro terceiro tratamento do filme já. E, enfim, pretendo filmar logo. pretendo que esse filme seja um pouco... seja um pouco menos... Madalena teve esse... Enfim, tudo que o Brasil passou, acho que dificultou muito e o filme demorou muito tempo para ser feito. Pretendo que esse filme seja um pouco mais rápido nesse sentido. Mas sei lá, vamos ver. Mas é um filme que dialoga muito com Madalena e acho que, como eu comentei ali, essa coisa de se aprofundar nesses elementos do suspense, acho que flerta ainda mais com elementos de terror. Esse meu próximo projeto, por enquanto, se chama Mãe do Ouro. E é um filme que se passa em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso. E é brevemente, assim, é sobre uma mulher mais velha, que está chegando na terceira idade. E que, depois que um garimpo ilegal de ouro começa num morro que fica próximo do vilarejo onde ela vive, da cidadezinha onde ela vive, ela começa a ter sonhos estranhos e em parte premonitórios com esse morro, assim, depois que esse garimpo aparece ali. Então é um filme muito sobre uma comunicação estranha e onírica que se estabelece entre essa mulher e esse morro e esse lugar. Acho que é isso, tem muito a ver com quando eu te falei desses elementos, né, não humanos, de como descentralizar um pouco a história, né, descentralizar o humano da história. É a minha vontade esse filme, ele acho que vai se aprofundar muito nisso, e ao mesmo tempo é um filme mais onírico, mais soturno. Ele surgiu em 2018, bem no momento em que o Brasil, bem no momento das eleições, porque é isso, eu via coisas, eu estava filmando lá em Mato Grosso do Sul, em Dourados, e eu presenciava momentos que eu falava, cara, isso é tão surreal, isso é tão inacreditável, tipo, há 5 anos atrás eu não imaginava estar vendo isso, e existe um clima, né, paranoico, quase delirante, assim, que eu queria muito trabalhar. Então o filme ele partiu muito dessa vontade de ter esse sentimento, essa sensação quase delirante e paranoica que a gente tem vivido no Brasil e é isso, assim, é um filme que eu acho que vai explorar um pouco, então vai ser um pouco mais soturno, um pouco mais onírico e mais pesado, talvez, que Madalena. Eu já tô ansioso, por favor. Me chame pra quando estrear, a gente faz a segunda parte aqui com ele. Que bom, eu também tô ansioso. Tenho estado ansioso há 4 anos trabalhando nesse filme. E é um filho, né? Um filme demora, assim, quando um sai muito diferente de como a gente concebeu ele, né? É um processo muito louco, né? Tanta coisa que acaba acontecendo. Aí se você tem uma fagulha de ideia, as coisas vão... Conforme você vai se aprofundando... Sei lá, o meu processo é um pouco de
tenho uma ideia e mergulho ali, né? Não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então acaba sendo... Nesse mergulho você acaba descobrindo o filme, mas é uma coisa que demora, assim, uma pesquisa que demora, e você vai descobrindo muito aos poucos essas imagens, esses momentos, esses climas, e é isso. Tô ansioso também para fazer esse filme. Viu? Muito obrigado pela presença, Mardiano. A gente deseja muita boa sorte para fazer esse novo filme. E, por favor, vejam Madalena e participem desse debate aqui com a gente. E, de novo, obrigado e parabéns pelo filme. Eu que agradeço. Obrigadão, Cassiano. Obrigado por todo mundo que ouviu. E é isso. Espero que possam ver Madalena e discutir um pouco desse filme estranho. Sobreviveu até o final? Esse foi o Sobrevivente, podcast financiado pelo Edital Face 2021 da Prefeitura de Erechim, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou Cassiano, foi um prazer receber você. A gente espera no próximo episódio. Você pode acompanhar a gente pelo Instagram, @o_sobreviventepodcast, e acompanhar os bastidores, as curiosidades dos filmes aqui analisados e também dos próximos episódios. A gente te espera semana que vem.